há muito tempo ignoravam. Durante a realização deste filme, muitas novas fotografias foram reveladas de seus negativos originais e agora estão sendo mostradas pela primeira vez desde que foram tiradas. O arquivo do trabalho de Chambi, que é guardado na cidade de Cusco, agora é cuidado por sua filha Júlia, que também é fotógrafa. Ele sempre dizia para nós, crianças, eu não vou deixar dinheiro para vocês, mas na minha morte eu vou deixar-lhes uma mina neste arquivo de fotografias. Vocês precisam saber como cuidar e realmente tratar dela e fazer um pouco mais do que eu consegui fazer. Chambi morreu em 1973 e deixou cerca de 20 mil negativos em chapas de vidro que datam dos primeiros anos do século XX, o trabalho de uma vida inteira como fotógrafo profissional. A recente descoberta e a pesquisa deste enorme arquivo levou a uma série de grandes exposições que começaram no Museu de Arte Moderna em Nova York e apresentaram seu trabalho para o resto do mundo. Seu uso extraordinário da luz natural e sua visão rara do todo da sociedade peruana, dos herdeiros dos conquistadores, assim como dos herdeiros dos incas, formaram a reputação de Chambi como talvez o mais importante pioneiro da fotografia latino-americana. Chambi, logicamente, era um homem muito carinhoso. Chambi era um homem muito gentil, um cavalheiro em tudo. Suas câmeras ainda eram das mais primitivas, mas a luz de suas fotografias era linda. Um verdadeiro trabalho de arte. Era um tipo de pintura, tanto quanto fotografia. Acima de tudo, ele tinha muito carinho pelos índios, por sua própria raça. Nós dois apoiamos o movimento indigenista em Cusco. Que nós representamos em Cusco. As fotografias de Chambi, o trabalho de Chambi, era tão interessante nos anos 20 quanto é hoje, porque é um testemunho notável de uma vida, de uma série de costumes, de uma inter-relação entre o homem e o movimento ecológico, que é a grande base da nossa identidade nacional. O nosso país vem olhando para a Europa e para o Oceano Pacífico há muito tempo. Desde 1534, quando vieram os conquistadores. E o Chambi nos ajudou a ver a nós mesmos, a ter a possibilidade de parar
de sermos estrangeiros em nosso próprio país. Foi no fechado mundo indígena dos Andes que Martin Chambi nasceu na aldeia de Coassa, em 1891. Ele veio de uma tradicional família camponesa que trabalhava e vivia da terra. Ele nos disse que, quando era criança pequena, na escola em Coassa, uma empresa inglesa chegou lá para procurar ouro no rio. O meu pai, sempre curioso, foi ver o que os gringos estavam fazendo. E lá ele viu um homem usando uma câmera e aí a fotografia chamou a sua atenção, porque o homem tirou uma foto dele, que virou um tesouro da família. Depois disso, ele sempre pensou em fotografia. Jamais esqueceu daquela foto e nem da ideia de descobrir como era feita. Ele nos dizia: na verdade, eu vi a minha própria imagem lá na aldeia. Fascinado pela ideia da fotografia, Chambi deixou sua pequena aldeia pela cidade próxima de Arequipo, aos 14 anos, e conseguiu trabalho como aprendiz em um estúdio fotográfico frequentado pelas altas classes europeias. Este foi o primeiro de seus muitos autorretratos. Ele trocou de bom grado sua vida rural simples pela moderna profissão de fotógrafo. Em 1919, aos 29 anos, Chambi resolveu ampliar seus horizontes. Com sua jovem família, ele viajou para a cidade de Cusco, a antiga capital do Império Inca, situada a 3.600 metros acima do nível do mar. Ele viveria e trabalharia na cidade pelo resto de sua vida. A admirável arquitetura espanhola de Cusco baseia-se em fundações incas. Os conquistadores destruíram os palácios que ficavam à volta da praça principal e forçaram os índios a transformar as velhas pedras em igrejas católicas. Mas no Festival de Corpus Christi, os santos são postos para desfilar exatamente do mesmo jeito que os incas desfilavam os corpos mumificados de seus governantes mortos. As ricas efígies católicas são feitas do ouro e da prata que foram roubados dos templos incas em nome de Cristo. E esta mistura do católico e do andim, do nativo sob o espanhol, que é a chave do trabalho de Chambi. Cusco há muito não é a capital de um império, mas suas tradições singulares floresceram por causa de sua posição isolada nas montanhas. Chambi chegou em uma época em que a cidade estava sendo aberta às ideias e invenções do século XX, e ele documentou entusiasticamente a nova tecnologia da qual ele mesmo, como fotógrafo, era um produto. Através de sua fotografia comercial, Chambi fez seu nome em Cusco, e naquela época todos os membros de sua grande família ajudavam nos negócios que tem ainda hoje. Na metade dos anos 20, ele tinha o melhor estúdio da cidade. O meu pai era muito organizado e muito responsável em seu trabalho. E sempre quis que fôssemos assim. Responsabilidade acima de tudo. Não podíamos sair nunca. Ele sempre nos fazia trabalhar. Ele dizia:
A obrigação vem antes da devoção. O meu trabalho era no quarto escuro, revelando filmes e fazendo milhares de cópias fotográficas para cartões postais. Claro que naquela época os negócios não eram muitos. Como diz a minha irmã, havia trabalho turístico, mas também havia retratos. Ele construiu um estúdio com luz natural na casa onde morávamos. Em certa época, ele ficou interessado principalmente em retratos de estúdio. Que em uma época se dedicou ampliamente a isso. A maioria das fotografias foi tirada com câmeras de grandes chapas de vidro, usando somente a luz natural. Chambi desenvolveu a técnica até um grau extraordinário de sofisticação, controlando a luz por meio de pesadas cortinas ajustáveis e retocando detalhes no negativo. Um dos assistentes de Chambi no início dos anos 30 era César Mesa, que agora tem seu próprio estúdio em Cusco. Esta câmera, muito simples, eu usava para tirar fotografias para passaportes. Les devo confessar isto. Naquela época, o Sr. Gonçalves e o Sr. Chambi tinham os melhores estúdios de Cusco e cobravam $1,50 por 6 fotografias tamanho carnê. Eu era um garoto na época e ainda inexperiente, um novato. Como poderia competir com eles? Só mesmo fazendo mais barato. Infelizmente, eu não tive muito sucesso e tive que procurar trabalho. E aí, fui pedir ajuda ao Sr. Chambi. E ele disse gentilmente: "Ah, por que não? Se você quiser trabalhar comigo, eu vou ficar encantado. Você quer mesmo aprender?" Chambi circulava entre um grupo de artistas e intelectuais de classe média conhecido como os indigenistas, que se reunia em bares, restaurantes e ticarias ao ar livre de Cusco. Os indigenistas eram unidos por uma convicção de que o verdadeiro espírito do Peru estava em sua população indígena nativa, e assim eles fizeram parte de um movimento comum a muitos países latino-americanos no início do século. Chambi era homem. Chambi era um homem cuja personalidade foi formada por duas grandes coisas: a simplicidade e a sinceridade. Por isso, Chambi era um artista muito amado pelos intelectuais, simplesmente por causa dessas suas virtudes. Era basicamente um movimento intelectual
Ele tentou acabar com todas aquelas antigas versões coloniais de que o índio era um tipo de cidadão de segunda classe. Então eles pintaram índios, tiraram fotos, como Chambi, escreveram histórias, romances. Foi uma produção imensa que mostrou o primeiro interesse grupal, coletivo, por esta população, que, embora formasse a maioria do país, era considerada, sabe, um tipo de cidadão de segunda classe. Desde o ano de 1926, a partir de 1926, artistas de toda a América do Sul começaram a visitar Cusco. Esses artistas estrangeiros eram mensagens vivas do novo pensamento americano e conheceram a juventude intelectual de Cusco em reuniões festivas inesquecíveis. Foi depois disso, em 1930, se não me falha a memória, que o livro O Novo Índio, de Uriel Garcia, foi publicado. A obra El Nuevo Índio, de Uriel Garcia. Uriel Garcia, com seu livro O Novo Índio, tornou-se uma das figuras centrais em volta da qual essa geração de intelectuais de Cusco se reunia. Garcia era professor da Universidade de Cusco e simpatizante do recém-formado Partido Comunista Peruano. As ideias dele e de seu grupo eram transmitidas através de reuniões, panfletos e, acima de tudo, jornais e periódicos como El Sol, para o qual Chambi tirou inúmeras fotografias. As atividades indigenistas tendiam a ser artísticas e literárias em vez de diretamente políticas, e seu apoio aos índios era fundamentalmente teórico. Vinha principalmente das classes profissionais, e Chambi, como índio verdadeiro, era único entre eles. Era um índio, um senhor índio. Ele era um índio branco. Foi esse título que deram a ele. Ele era um cavalheiro índio. Os índios sempre tiveram um senso de moral singular. Fomos nós, os mestiços, e os brancos, que arruinamos o senso moral dos índios. O casamento dos europeus com os nativos produziu os mestiços, um termo local para os de raça mista. Embora um tanto ocidentalizados, os mestiços mantêm a língua quechua e continuam ligados aos valores índios. Por exemplo, eles ainda comem alimentos tradicionais, como o porquinho da Índia. Chambi ficava à vontade no mundo deles e, através de suas fotografias, ele pôde informar aos intelectuais indigenistas a verdadeira natureza da cultura que estavam tentando promover. Os indigenistas acreditavam que o mundo mestiço de Cusco era mais vivo nas tavernas ao ar livre conhecidas como ticarias. Aqui os indigenistas podiam se reunir em uma atmosfera boêmia, se embebedar e cultivar a sua ideia de indianidade. Consequentemente, as ticarias vieram a assumir um significado quase místico, tanto que Uriel Garcia as descreve muito romanticamente como as cavernas da cultura peruana. Nessa época, o trabalho de Chambi já tinha ultrapassado os limites de seu estúdio e do negócio de cartões postais. Ele foi pioneiro de um estilo de documentário que combina a estética que ele desenvolveu através de seu trabalho comercial com a vida do dia a dia em sua própria porta. Desse modo, ele lembra os artistas índios de épocas anteriores, como os pintores do século XVIII, que eram treinados para decorar as igrejas de Cusco. A catedral em Cusco tem uma versão nativa da Santa Ceia, mas em vez do carneiro e do pão, os apóstolos estão prestes a comer porquinho da Índia.
além de tentar aprender mais sobre a vida dos índios em sua busca para realizar um renascimento do que eles achavam ser pura cultura indígena, os indigenistas se concentraram nas glórias do passado inca. Chambi começou a documentar todos os remanescentes incas em Cusco que eram grandes e bem construídos demais para os espanhóis demolirem. Ele também fotografou índios do interior que chegaram à cidade, formando um registro amplo de tipos índios, como ele os chamava, que viviam na região de Cusco. Nós, o povo de Cusco, temos o orgulho de ser uma sociedade com um passado. De ser uma sociedade cujas origens se misturam à lenda mais fértil da América. A América está sintetizada em Cusco. Quando andamos nas ruas de Cusco, quando lembramos de nossos ancestrais, nós, o povo de Cusco, percebemos que temos um passado glorioso. Um passado que tem que ser fortalecido e não descartado. Não vamos esquecer que Cusco foi a capital da América Índia nativa. A Cusco! Salud por vocês. Apesar dos sentimentos indigenistas do atual prefeito marxista, Cusco ainda tem uma classe alta muito ocidentalizada e, inevitavelmente agora, como na época, detém muito poder nas mãos. Como fotógrafo, Chambi cobria regularmente as festas e reuniões da sociedade de Cusco, e seu exame minucioso de suas vidas oferece um claro contraste em relação às suas fotos das humildes ticarias. Foi essa liberdade de movimento nos dois lados da partilha social que o habilitou a montar um retrato tão amplo da vida de Cusco. Havia uma riqueza tremenda para as pequenas classes hacendado de colonos europeus que tinham terra ou se envolveram no financiamento da nascente indústria têxtil à volta de Cusco. Frequentemente incumbia o Chambi de tirar seus retratos em suas casas elegantes, mas ele fazia questão de incluir nessas fotografias os índios de quem a burguesia dependia para ter a sua vida confortável. Nessa época, os índios, em sua maior parte, ainda eram empregados. Havia 2 ou 3 tipos de servidão. Uma delas era afetuosa. O mestre era um tipo de pai. Ele dava terra e geralmente ajudava os índios. Era paternalista. Mas também havia o latifúndio, a maior injustiça social, onde os índios eram considerados escravos. Em Cusco,
ainda existia o pongo, esse símbolo da escravidão. O pongo era o garoto que ficava a noite toda na porta, esperando o mestre voltar de suas reuniões sociais. Os índios ainda eram pagos miseravelmente, e só em álcool e folhas de coca. A situação era muito triste. Só agora o índio está sendo liberado. E essa liberação se deve ao movimento indigenista. Os indigenistas sabiam que a raiz do chamado problema índio nos Andes era o sistema feudal de hacienda, que era o principal vestígio remanescente da norma administrativa espanhola no interior. Hoje, as grandes haciendas como esta foram, em sua maioria, transformadas em cooperativas de trabalhadores, mas na época de Chambi, elas eram propriedade dos bem-nascidos da terra, que pediam a ele que fotografasse tanto eles mesmos quanto os trabalhadores que eles praticamente possuíam. Estas fotografias tiveram uma repercussão que os clientes de Chambi talvez não desejassem, e foram instrumentos para iniciar uma consciência que levou a reformas agrárias uns 30 anos mais tarde. As nossas famílias vêm trabalhando aqui há muitas e muitas gerações. Na velha hacienda, nos faziam trabalhar duro. Nós trabalhávamos todas as semanas do ano e eles não nos pagavam nada. Nós vivíamos como cães e gatos, incapazes até de construir boas casas. O dono estava sempre atrás de nós. Claro que a pobreza dos índios era óbvia para os indigenistas, mas o fato da maioria deles, na verdade, ter vindo da classe da hacienda, dificultou para que fosse desenvolvido o entendimento realista da vida indígena. É muito importante ver que, para os indigenistas, era muito difícil desenvolver um relacionamento próximo com os índios. Então, eles desenvolveram a ideia romântica de um passado glorioso. Os índios são os herdeiros dessa antiga época gloriosa em que ainda comandavam o país. Então, era importante para eles dizer: ei, esses caras que estamos explorando agora nem sempre foram assim. Eles são os herdeiros de uma época incrível em que os índios comandavam a vida nos Andes. Por mais de 400 anos, Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, ficou totalmente coberta pela selva. Redescoberta em 1911, ela foi para os indigenistas o grande símbolo romântico da cultura perdida que eles estavam tentando recuperar. Ela tornou-se um local de peregrinação para eles, particularmente para Chambi. El indigenismo en esencia ha sido esto,
O indigenismo, em essência, era isso. Uma volta às raízes profundas da nossa realidade social e política. O indigenismo ensinou a nós, peruanos, a exaltar o nosso passado. A nossa história não começou com a conquista espanhola. A cultura nativa no Peru tem 25 mil anos. A nossa cultura é tão antiga quanto a do Ocidente. O Peru era um mundo cultural diferente do mundo ocidental e não inferior. Na verdade, era mais admirável, porque a antiga cultura peruana se livrou da fome e da miséria. Como? Porque eles não tinham dinheiro, não tinham sentido de riqueza e não tinham propriedade privada. A religião era trabalho, mas trabalho coletivo para o bem de todos. O mundo só vai voltar a esse paraíso inca quando o dinheiro, a propriedade privada e a riqueza desaparecerem. O indigenismo ressuscitou esse jeito fraterno de pensar. Foi essa noção romântica de um passado dourado que atiçou a imaginação de Chambi. Ele fez muitas expedições a Machu Picchu e, em parte, através de suas fotografias, as ruínas ficaram conhecidas no mundo. Martín Chambi foi Martín Chambi foi o melhor embaixador que tornou conhecidas as maravilhas do Peru. Chambi viajou ao topo das montanhas, aos vales e às selvas. Às vezes, ele ia até sem comida suficiente. Já que a natureza é um organismo vivo e já que a luz muda de acordo com a posição do sol, então há um momento preciso em que a natureza revela o seu encanto. E era nesse momento que Chambi tirava as suas fotografias. As paisagens do Chambi, portanto, lançam um encanto. A redescoberta de Machu Picchu instigou um interesse popular pelo mundo esquecido dos Incas. Música, óperas e peças foram escritas e apresentadas com temas e lendas incas, como o épico El Ollantay, a história de um príncipe inca. As roupas foram pesquisadas até o último detalhe e os artistas eram uma mistura de índios, mestiços e indigenistas simpatizantes. Mas, nesse clima de renascimento, Chambi caracteristicamente foi até mais longe. Para achar o verdadeiro índio de sua própria época, ele sentiu que tinha que ir além das pedras simbólicas de Machu Picchu. Ele viajou por todo o sul do Peru, às vezes por meses a fio, para lugares onde a mais pura cultura indígena ainda existia. Então ele se dedicou a ver, buscar, procurar coisas, de lindos cantinhos aos festivais.
Ele gostava muito da tradição. Quando ia para o interior, ele sempre ia num dia de festa. Ele tinha um espírito muito especial e fazia amizade com todo mundo. Primeiro era sempre a amizade, porque era difícil tirar fotografias desse pessoal. Hacía amistad porque esa gente era difícil de tomarles foto. Mas ele conseguia entrar no ambiente, fazer amigos. E aí eles o convidavam para tirar fotografias. No final, ele sempre conseguia tirar as fotos que queria. Depois, ele levava as fotos de volta para as pessoas que ele tinha fotografado. Na festa seguinte, todos queriam que o Sr. Chambi tirasse fotos deles, porque sabiam que ele ia voltar para mostrar as fotos. Foi assim que ele entrou em todas as festas. As tradições e costumes mais antigos sobreviveram devido à real dificuldade de acesso às regiões mais altas dos Andes. A peregrinação anual a Coloriti, que Martin Chambi visitou há 50 anos, é um dos grandes festivais andinos, e aldeias inteiras ainda vêm de todos os lugares das montanhas para participar. Coloriti tem sido um local de adoração desde a época pré-cristã, e rituais que têm suas origens na adoração ao sol agora vêm sendo assumidos pelo catolicismo. O arcebispo de Cusco se dirige aos peregrinos na língua quechua. Vamos lembrar que quando nosso Senhor Jesus Cristo viajou até a cidade que chamam de Jerusalém, como vocês fizeram, minhas crianças, eles o levantaram para que pudessem ouvir suas palavras. Que vocês recebam esse amor
do Senhor da Estrela da Neve em seus corações. E que vocês, com seus corações ardentes, tragam a neve para a água. Seus corações devem arder com paixão. As parafernálias do mundo moderno são alegremente absorvidas por tradições que ainda estão muito vivas. O evento é uma afirmação dos antigos valores espirituais e uma crítica implícita dos valores europeus que foram impostos a eles. Algumas danças têm um conteúdo satírico sobre a postura altiva e os rostos pálidos e barbados dos mestres coloniais dos índios. Mas hoje, apesar do cenário colorido e do modo de vida aparentemente pitoresco dos índios, há uma crise no interior. 1 em cada 5 crianças morre na infância e a expectativa de vida no Alto dos Andes ainda é de apenas 38 anos. Apesar das mudanças na propriedade da terra, o modo de vida que Chambi documentou está ameaçado, porque a economia do Peru se afasta cada vez mais da agricultura, que foi sua grande base até os anos 50. E assim como em outros países do terceiro mundo, esta crise produziu uma migração do interior para cidades como Cusco ou para a capital Lima, à procura de trabalho. As cidades estão se tornando superpovoadas e incapazes de satisfazer até mesmo as necessidades mais básicas da maior parte da população. Essa mudança de condições tem dado origem a movimentos revolucionários como o maoísta Sendero Luminoso, que busca mudanças bem mais drásticas do que os indigenistas dos anos 30 consideraram. Neste dia dedicado ao sol, nosso Pai, queremos fazer uma oferta para saudá-lo diante de sua casa, para que agora e daqui por diante Ele cuide de nós e que seu nome seja lembrado para sempre. No Festival Inca Simulado do Sol, de Inti Raymi, o passado encontra o presente em um evento que é muito mais do que apenas um espetáculo para turistas. O Inca moderno, uma criação improvável revivida a partir do início dos anos 40, a idealização do pensamento indigenista mais romântico, entrega um quipu, o símbolo inca de todo o conhecimento, ao prefeito que, como marxista, advoga a recuperação desses símbolos indígenas como um modo de despertar a consciência. Políticos como ele são os modernos mantenedores do padrão em Cusco do significado político da regeneração indigenista que Chambi e seus amigos desejavam fazer. Regeneração implica achar que a sociedade indígena está degenerada. E eu não acredito que seja este o caso. A verdade é que coexistem duas sociedades separadas, que têm hábitos, costumes, história e tradições diferentes. Politicamente falando, uma classe minoritária, dominante, esmagou e silenciou os índios históricos. Mas seus costumes continuam a viver em meio a tudo. O grande mérito dos indigenistas foi ter mostrado a existência e a verdadeira presença do índio. La existencia real
Apesar de um processo genocida que quase os exterminou, os índios continuam resistindo e criando. Para o público europeu, talvez essas fotografias sejam um testemunho extraordinário do que um instrumento muito ocidental, como uma câmera, pode provocar como estética em um país marginal. Mas, para nós, é um testemunho do que perdemos e do que vamos continuar a perder se não dissermos parem. Assim, poderemos construir o nosso país obedecendo às ordens e necessidades do nosso passado, da nossa memória histórica. Versão brasileira MG Studio.